sangrando. Um dia ele pergunta: como vamos dar fim a essa violência? A resposta seria fazer algum tipo de reforma social. Instituir um novo acordo social que interrompa o fluxo de vítimas por meio de mudanças nas condições sociais. Às vezes, a reforma social que funciona é simplesmente colocar mais policiais na rua. Essa abordagem vai muito além de ajudar pessoas, buscar mudar acordos e instituições sociais. Em alguns casos, envolve até mudanças de lei. Tudo isso que ele acabou de falar aqui, essa tarefa é de quem? Da igreja? Da comunidade da palavra, do batismo e da ceia? Claro que não. No entanto, se a igreja cumprir o seu papel, Deus levantará pessoas dentro da igreja que irão se dispor a mudar o quadro caótico que existe numa sociedade. No século XIX, o maior império do mundo era o Império Inglês. Era o chamado Império onde o sol nunca se punha. Por quê? Porque o Império Inglês ia do Canadá até a Inglaterra. E passava por várias colônias africanas, asiáticas, chegava à Índia, chegava na Austrália, na Nova Zelândia. A Inglaterra dominava tudo. Então era um império onde o sol nunca se punha. E nessa época, Deus levantou homens como John Wesley, Charles Wesley, John Newton, para reformar a igreja. Sabe o que esses caras pregavam? Cristo, cruz e ressurreição. Domingo que vem, Cristo, cruz, ressurreição. Saíam pelas ruas pregando Cristo, cruz e ressurreição. Resultado, milhares de pessoas começaram a ser tocadas pelas mensagens pregadas por esses caras. Um exemplo dessas pessoas que foram tocadas, um camarada chamado Robert Hickers. Sabe quem é Robert Hickers? Fundador da Escola Bíblica Dominical. Quem criou a Escola Bíblica Dominical foi o Robert Hickers. As nossas escolas dominicais não foram fundadas para ensinar Bíblia às crianças. Hickers era pregador leigo da igreja americana. E ele pregava em presídios em Gloucester. E quando ele se dirigia para esses presídios, ele via nas praças uma quantidade enorme de crianças abandonadas. E ele percebeu o seguinte, ele entendeu o seguinte: se eu não evangelizar essas crianças, se eu não pregar para essas crianças nesse momento, dentro de 15, 20 anos, eu vou estar pregando para elas lá no presídio. Se elas não ouviram o evangelho agora, eu vou estar pregando para elas daqui a 1 década e meia. E aí Hickers foi em algumas comunidades anglicanas ali em Gloucester, conversou com os obreiros, pediu autorização e eles abriram as portas dos templos no domingo pela manhã. E Hickers começou a fazer o quê? Ele começou a trazer aquelas crianças para dentro da igreja. Do próprio bolso, ele contratou 4 professoras, 4 moças, para dar aulas àquelas crianças de inglês, matemática e história. Não foi para ensinar Bíblia. Só que como que ele ensinava aulas de inglês? Aprendendo a ler a Bíblia, a partir do texto sagrado.
Aprendi história como? Mesclando a história do povo com a história da igreja. Irmãos, em 3 anos, a escola bíblica dominical de Raikes tinha 300 mil crianças matriculadas. 300 mil. Perceba, não foi iniciativa da igreja, foi iniciativa de um único homem, que, ouvindo a mensagem pregada por John Wesley, por Charles Wesley, por John Newton, ele entendeu que eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar esse quadro caótico que está aqui. Outro exemplo. Durante os séculos 17, 18 e 19, milhares de africanos foram capturados e traficados pelo Atlântico. Foi uma das maiores movimentações forçadas de toda a história humana. Diante das pregações de John Wesley e de John Newton contra o tráfico de escravos, ouvindo aquelas mensagens, um homem foi tocado por Deus. William Wilberforce, político, se converteu diante das pregações que ouviu e pensou assim: vou abandonar a política e vou me tornar um pregador do evangelho. Um amigo abriu a Bíblia para ele em 1 Coríntios 7 e leu para ele assim, permaneça cada um no seu chamado, está lá. Você não foi chamado para ser político? Sirva a Deus lá. Ele entendeu então que deveria permanecer como político e ali lutar pelos princípios da fé cristã. Preste atenção numa coisa, esse homem tinha sérios e graves problemas físicos, mas ele lutou a vida inteira contra o tráfico de escravos. O que ele fez? Chamou a igreja, reuniu amigos dele que eram banqueiros, jornalistas, cristãos, gente capaz de influenciar a sociedade, pessoas que, tocadas pela mensagem cristã, entenderam que precisavam fazer alguma coisa. Essas pessoas, reunidas à parte da igreja, fundaram um movimento. Talvez você nunca ouviu falar, mas quem é da área de teologia, que estuda história da igreja, conhece um movimento chamado Movimento de Clapham, famoso. E ali, um pregador que fazia ali as devocionais para as pessoas do movimento, uma pequena devocional, e logo depois o que eles faziam? Eles debatiam as necessidades do que poderiam fazer diante daquele quadro caótico da sociedade, diante daquela perversão que era o tráfico de escravos. Então qual é a ideia? Homens alimentados pela igreja de Cristo se lançam a reformar a Inglaterra. Eles lutaram, o movimento de Clapham, contra a pornografia, a favor da educação gratuita e contra o tráfico de escravos. Poucos dias antes da morte de Wilberforce, alguém bate na porta da casa dele e diz: o parlamento está em reunião e está te chamando. Cheio de problemas físicos, ele vai até lá. E quando ele entra pela porta do parlamento, ele é recebido em pé e aplaudido. Porque o Império Britânico colocou fim ao tráfico de escravos, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro. E para nossa vergonha, o Brasil foi o último país do mundo a libertar os escravos. Irmãos, quando a igreja permanece pregando Cristo, cruz e ressurreição,
Deus levanta homens na comunidade para reformar a sociedade. Qual é o papel da igreja? Pregação, batismo e ceia transforma a mente e a atitude das pessoas que vão reformar a sociedade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Historicamente, as sociedades elas só mudaram por 2 caminhos. Pega uma sociedade corrupta, as sociedades só mudaram por 2 caminhos. Nunca teve uma terceira opção. Ou foi por avivamento, ou foi por revoluções sangrentas. Uma sociedade mais justa e mais igualitária, somente pela renovação da igreja ou por derramamento de sangue. Você tem disposição e coragem de derramar sangue? Se não tem, você quer reformar a sociedade, só tem outro caminho. E sempre que teve um reavivamento, uma renovação da igreja, 3 verdades abandonadas, completamente desprezadas pela igreja nos dias de hoje, eram pregadas constantemente, todos os domingos, semanalmente nas igrejas. Que verdades eram essas? Porque foram essas verdades que levaram as pessoas a perceber: preciso mudar, preciso fazer alguma coisa. Que verdades foram essas? Primeiro, pecado original, pecado pessoal e pecado social. A Bíblia ela é clara ao mostrar que nós fomos gerados em pecado. A Bíblia diz que nós somos filhos e filhas de Adão. Em Adão, todos nós morremos espiritualmente. A prova disso é que nós morremos fisicamente. Todos nós estávamos em Adão. Quando ele cai, todos nós morremos. O que a teologia chama de pecado original, a Bíblia apresenta como solidariedade da raça. Sabe o que isso significa? Que existencialmente nós somos escravos da maldade que é intrínseca a nós. Isso significa que nós temos liberdade para fazer escolhas compatíveis com a maldade que habita no nosso coração. O livre-arbítrio do urubu. Você coloca lá uma coisa, um manjar delicioso para ele, a carniça, ele vai sempre para a carniça. Isso aqui precisa ser enfatizado novamente, sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, presta atenção nisso, em que a responsabilidade pessoal não existe mais. Não existe mais responsabilidade pessoal. Desapareceu na nossa sociedade a noção de que nós somos moralmente responsáveis pelos nossos atos. Ou seja, ninguém é mais moralmente responsável por nada. O pastor rouba da igreja, a culpa é da igreja que não soube tratar o pastor. O marido trai a esposa, a culpa é da esposa. A pessoa muda a mensagem cristã e a culpa é do ambiente em que ela foi criada. Pecado hoje é chamado de doença e não é mais tratado com arrependimento e choro ao pé da cruz. Pecado hoje é tratado no divã do psicólogo. E todo mundo tem que ter paciência com o pecado de estimação da pessoa. Acabou a noção de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Foi incorporado ao nosso ideário a noção de vitimização. A verdade de que nós teremos que dar contas dos nossos atos diante de Deus simplesmente foi banida do discurso evangélico e das comunidades cristãs. Sempre arrumamos desculpas.
Foi a criação, foi aquilo outro que me levou a fazer o que eu fiz. Em vários lugares, em vários setores da sociedade, existe essa tendência de retirar a responsabilidade do indivíduo. Por exemplo, o neopentecostalismo, com suas heresias de maldição hereditária, de legalidade a Satanás, de dar brecha ao inimigo, retira a responsabilidade pessoal da pessoa. O problema foi o diabo que me atentou. Essa tendência de retirar a responsabilidade de cima da pessoa, para quem tem um pouquinho só de senso e que sabe discernir as coisas, pode ser percebido naqueles 2 filmes famosíssimos chamados Tropa de Elite. Ficou muito evidente ali. Você vê o primeiro filme, e o primeiro, a ênfase é na responsabilidade moral, é no pecado, é na maldade intrínseca ao ser humano. No primeiro filme mostra como que o homem é mau. Aí lança o segundo filme. Qual é o mal do segundo filme? É o mal pessoal? Capitão Nascimento vai para onde? O mal no segundo filme é o mal estrutural. É o mal da estrutura. Quem viu o filme deve lembrar daquele bordão e daquele palavrão que acompanha o mal estrutural. O mal deixa de ser individual, filme 1, e passa a ser estrutural, no filme 2. Mas, pastor, a Bíblia fala do mal estrutural. É verdade. No entanto, nas Escrituras, não somos nós que somos influenciados pela estrutura ou pela conjuntura. Quem polui o ambiente? Nós. Quem que degrada o meio em que vive? Nós. Onde que começa a corrupção? Dentro do coração do homem. Então, o que nós temos é um processo de perversão que começa em nós. Por causa de quê? Da nossa origem maligna, decaída, e se espalha para todo o ambiente no qual o homem está. O nosso toque de Midas é um toque pecaminoso, irmãos. Sem Cristo, sem a graça e sem o Evangelho, tudo que a gente toca, todos os lugares por onde nós vamos, se transforma em caos, se transforma em escravidão, se transforma em morte. Ou seja, esse discurso de pecado, de condenação, de responsabilidade pessoal, sempre que houve mudanças na sociedade, isso estava sendo pregado. Você vê alguém pregar isso hoje em dia? As igrejas hoje pregam autoajuda, passam a mão na cabeça do pecador e dizem, foi a circunstância, é assim mesmo. A sociedade não vai ser mudada nunca. Nós pecamos, eu pequei, tem misericórdia de mim, pecador. A outra verdade que a igreja, sempre que houve mudança na sociedade, estava pregando e precisa voltar a ser pregada, é a noção de graça e reconciliação, não apenas na vida eterna, mas aqui e agora. A morte vicária de Cristo, ela não deve ter apenas a dimensão da eternidade, ela deve nos conectar ao aqui e agora. Eu explico. A igreja deve ser uma comunidade, preste atenção nisso, falamos um pouco disso hoje de manhã. A igreja, irmãos, deve ser uma comunidade onde as pessoas encontram ali paz e justiça. A igreja deve ser um ambiente onde aqueles que foram reconciliados agora espalham reconciliação.
Mas você chega numa igreja, você encontra briga, maledicência, racismo, preconceito. Isso não pode existir dentro de uma igreja. A igreja deve ser o ambiente onde graça e reconciliação unem o quê? Vítimas e perpetradores da violência. O Evangelho, ele opera poderosamente quando a vítima e o malvado ficam um diante do outro. E ali no encontro da vítima com o malvado, existe arrependimento, existe perdão, existe reconciliação. A igreja tem que ser esse ambiente que oferece ao malvado da sociedade perdão, graça, reconciliação com Deus. Há 20 anos atrás, ou um pouco mais, a África do Sul era um país partido por causa do apartheid. Hoje, a África do Sul é um país de primeiro mundo, muito à frente do Brasil. Isso aconteceu por causa de um negócio que você talvez nunca tenha ouvido falar, chamado de Comissão da Reconciliação e do Perdão. Sabia que isso existiu lá? Criaram uma Comissão da Reconciliação e do Perdão. E ali, a vítima, ela ficou diante do perpetrador da violência e confrontou-a. Mas esse confronto não aconteceu num contexto de revanche ou de vingança, mas teve como base princípios cristãos de perdão e reconciliação, liderados por essa comissão. Irmãos, quando nós voltamos a pregar pecado, você é um pecador miserável, você tem um pecado original, pessoal, e o seu pecado faz mal à sociedade, mas ao mesmo tempo nós voltamos a pregar graça, misericórdia para esse pecador, oferecer a ele perdão e reconciliação com Deus. Essa pregação, ela terá implicações sociais e políticas na sociedade ao nosso redor. E os cristãos, eles acabarão por ajudar pessoas abandonadas, por ajudar pessoas necessitadas, por ajudar vítimas de violência. A terceira e última verdade que a igreja precisa voltar a pregar, e que era pregada sempre que a sociedade, no meio do caos, se encontrava com um avivamento, o avivamento estava pregando o quê? A necessidade de quebrantamento e confissão de pecados. Irmãos, a Bíblia diz que Deus se alegra, Deus tem prazer em ajudar, em dispensar graça e perdão para todas aquelas pessoas que se voltam para Ele em arrependimento e confissão. O texto que nos vem imediatamente à mente quando a gente fala sobre um negócio como esse aqui é 2 Crônicas 7,14. Mas pensa lá em Amós 4. Amós diz que um grupo de pessoas se apresentou lá no Reino do Norte, e esse grupo se apresenta com louvor, com recolhimento de oferta, com testemunho e com palavra. E diz o profeta que Deus desprezou aquele culto. Desprezou porque o povo não se arrependeu, porque o povo não mudou de vida, desprezou porque eles não se quebrantaram diante de Deus. Vou perguntar uma coisa para vocês.
Será que Deus tem aceitado os nossos cultos individuais e coletivos? Amós 4 tem louvor, tem oferta, tem testemunho, tem palavra sendo pregada, e Deus diz: não quero nada disso. O culto de vocês não serve para nada. Por quê? Porque não tinha confissão de pecado, não tinha quebrantamento, não tinha mudança de vida. Nós precisamos, preste atenção nisso. É muito fácil a gente chegar e falar assim, ó: Dilma é corrupta, Pezão é corrupto, Rosinha é corrupta, a Câmara dos Vereadores é corrupta, a Câmara dos Deputados. Isso, ficar jogando pedra, isso é facílimo. Agora, feche a porta do seu quarto e ajoelha confessando os seus pecados diante de Deus. Você quer ver mudança na sociedade? Começa a mudar a sua vida. A gente fala muito, gente. Vive criticando o governo. Vive criticando isso e aquilo outro. A Bíblia diz que a mudança na sociedade acontece com cristãos que reconhecem os seus pecados antes de tudo. Quando houve mudança nas sociedades cheias de coisas erradas, as pessoas caíam de joelho e diziam: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Será que nós reconhecemos a nossa falta de amor pela palavra de Deus? Reconhecemos que aqueles 15 minutinhos diários que a gente lê a Bíblia correndo, aquilo é uma vergonha. Será que a gente não tem a coragem de reconhecer que nós não buscamos a santificação, como diz o autor de Hebreus, diz assim, ó: vocês não buscam a santificação até o sangue. Então, não vai ter mudança no Brasil nunca, meu irmão. A não ser que você queira pegar em armas e sair matando os corruptos. Fazer uma revolução bolchevique. Fazer uma revolução como a burguesia francesa. Deixa eu falar uma coisa para você. Os pecados do Brasil são os nossos pecados. Conheço uma porção de gente que fala e fala e fala uma porção de coisas do país, mas não para orar pelo Brasil. E mesmo aquelas sociedades em que o povo pegou em armas para mudar o quadro, só muda as pessoas. Porque novas pessoas vão surgir e vão se tornar corruptas, porque o mal está no coração do homem. A trágica situação do nosso país é consequência de quê? O que tudo isso nos mostra? Que a situação do nosso país é consequência do nosso fracasso de ser igreja. O povo parou, os pastores pararam de pregar Cristo, cruz e ressurreição. Imagine você, quantos crentes estão ao redor de igrejas batistas e presbiterianas nesse exato momento? Ao redor da nossa cidade, 10 mil? Por aí. Imagine 10 mil pessoas voltando para casa com convicção de pecado,
10.000 pessoas voltando para casa, entendendo que amanhã elas precisam ser honestas no serviço